Boa tarde. É o seguinte, para quem não me conhece, eu já vi um pessoal aqui que ainda não conheço pessoalmente, mas eu sou o Jason, sou técnico agropecuário, e hoje eu e o Nairo vamos falar um pouco sobre manejo de leitões nas fases de maternidade e creche. Mas, no decorrer, se alguém tiver alguma dúvida em relação a suínos, mas na parte de matriz ou reprodutor, ou na parte também de outros manejos dos adultos, pode perguntar também, que a gente vai respondendo para vocês, eu e o Nairo. Que no início, quem vai iniciar uma produção de suínos, uma das fases mais importantes que tem é essa, que é a parte de manejo dos leitões, até antes, começa antes, na verdade, esse manejo, quando ela está grávida, entendeu? Quando a matriz está grávida, o manejo com leitão já começa daí, porque você vai ter que mudar a alimentação da sua matriz, que já vai passar a utilizar a ração de... Até esqueci a manutenção dele vai ser nessa ração de pré-lactação, entendeu? De lactação. Aí, quando os porquinhos nascem, vocês têm que ter cuidado com eles em secar eles no início, fazer o manejo dos dentinhos dele, que vai ter que ser cortado, ver a quantidade de leitões que nasceu, que é até mesmo para você pesar eles. A gente pesa eles individual ou a leitegada completa. E você tem que começar a sua criação com animais de boa procedência, sem ser mestiço. Se você puder comprar comprando os PO, e você vai ter mais melhoramento na convenção alimentar deles, porque não adianta você criar esses caipira e querer que ele tenha um desenvolvimento igual esses PO, os Pietran, os Duroc, os Landrace, o Lige White, ou até mesmo o Versex. Esse daqui é o primeiro manejo que você vai ter com os leitão. E uma coisa importante, é quando você colocou a sua matriz para cruzar, você tem que anotar o dia certinho, para no dia do parto, você estar lá fazendo esse acompanhamento. Essa foto ilustrativa aqui, alguém já deve ter visto, o pessoal que já cria, que são os natimortos. Aí, se alguém aqui que está participando já teve essa experiência de ver esses leitãozinhos quando nascem, natimorto, quiser falar também, pode ficar à vontade. E aí vocês estão acompanhando, vocês estão vendo aqui, eles têm a aparência normal, o mesmo formato, porém, quando eles nascem, a gente chama de natimorto, porque eles nascem sem respirar. E você pode fazer uma manobra de limpeza, porque assim, não dá para fazer a prática para vocês verem como que a gente reanima eles. Mas é o seguinte, você pega nas duas perninhas dele e você vai fazer um movimento de cima para baixo, com força, sem deixar ele cair da sua mão. Porque a via respiratória dele está entupida. Ela fica com resto de placenta, muitas coisas que fica sem respirar. E se você fizer essa manobra antes, você pode até recuperar seu porquinho. Ele vai escapar, né, na verdade.
Aí aqui você está vendo que de 5 a 10% da mortalidade dos leitões acontece nos primeiros dias de vida. Isso aí é a parte crucial. Aí você está vendo aqui as principais causas. E tem alguns que nascem fracos, a gente já percebe. Aí, e outra coisa, quando a gente tem duas porcas que estão paridas, geralmente ao mesmo tempo, que a gente está controlando os nascimentos, você separa, você deixa com a matriz só os pequenos e com a outra só os grandes. Isso daí vai facilitar que todos vão ter o mesmo desenvolvimento. Quando chegar o período de apartação, eles já estão todos num top só, estão padrão. Porque, na verdade, quando eles nascem, eles ficam disputando a mamada, entendeu? Que, na verdade, os pequenos têm que, geralmente, ficam na frente. A gente fala, não, os peitos da frente tem mais vitamina, tem mais isso e aquilo, mas não é. É que os peitos da frente saem mais leite do que o do meio e do que os últimos. Essa é a diferença. Aí, quem mama mais, desenvolve mais rápido. Renato, quiser falar alguma coisa aqui? É só se atentar nessa questão da mamada, é a questão do colostro, né? Como se fosse uma criança, que é fundamental o colostro é de fundamental importância também para os animais. Né? O animal que mama dessa primeira mamada que suga o colostro, ele vai ter mais poder de resistência, mais facilidade de engorda. É um animal que vai desenvolver mais suas características, né? Se é um animal que tem a questão da formação da carcaça melhor, então ele vai ter como fazer, desenvolver todo esse potencial dele desde o começo. E é fundamental essa questão antes mesmo do nascimento, tu dá uma boa nutrição para a tua porca que ela vai parir, né? Para gente ter um bom animal saudável, um bom leitão saudável, um bom porquinho saudável, tu tem que nutrir bem essa porca no período da gestação dela, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Depois que coloca ela para cruzar, no caso a gente conta os dias. Quantos dias leva para nascer? Olha, geralmente a gente aprende na escola que é 115 dias, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Mas às vezes chega de nascer com 114. Como já teve caso que ela passa também um pouco dos 115 dias, com 116, pode nascer também. Uhum. Esses daí é os primeiros manejos que vai ser realizado com leitão, que é a secagem, que a gente pode utilizar papel toalha ou esse pó, que a gente está aqui, ele parece um cal. Isso aí é para secar ele mais rápido. E a finalidade do papel toalha, eu prefiro trabalhar com ele, que você pode colocar até nas narinas, na boca dele, aí para desobstruir as vias respiratórias e para ativar o sistema circulatório. Esse movimento que o rapaz está fazendo aqui nessa parte de cima é com o nátio morto. Ele está fazendo essas manobras aí para ele começar a respirar. Tem os nátio morto e também tem os leitões, não sei se vocês que criam já perceberam, tem os mumificados. Eles não desenvolvem, ele fica meio pequeno e ele é mais escuro. Às vezes ele fica preto ou uma cor acinzentada. Aí, esses daí são os primeiros cuidados que devemos ter, que é a secagem dele, depois amarrar o umbigo e deixar um espaço de uns 3 centímetros do corte. E depois vai ter que colocar no iodo, porque o umbigo dele é a principal entrada, né, de bactérias, de infecções. E essa questão do umbigo é importantíssima, porque 80% das doenças
até a saída dele para engorda e abate é causada por essa questão do umbigo, né? Então, se você faz esse trato logo no primeiro, passa essa solução à base de iodo, impede a penetração de bactérias, você vai ter poucos problemas com doença, né? Então, você está inibindo 80% das doenças que aconteceria no animal. E essa questão de cortar também, muitos de vocês já viram que o umbigo do leitão, ele cresce. Isso aí é porque os outros leitões pisam e ele vai querer andar e força. Aí por isso que dá aquele umbigo grande. E para quem vai trabalhar com revenda, essas coisas, para reprodutor, isso aí já fica descartado, já vira um descarte. Esse daí é o objetivo do corte, né, do umbigo, que é evitar infecções umbilicais localizadas ou focos de infecções que podem ser distribuídos pelo organismo, reduzindo o crescimento do leitão e podendo causar até sua morte. Isso aí é isso que eu estava falando, que às vezes um leitão deita, fica em cima do umbigo do outro, e quando ele vai forçar a saída do local, volta estourar logo o umbigo dele no primeiro dia de vida. Essa aí é a importância da primeira mamada que o Nário estava comentando ainda agora, que é a ingestão do colostro. E ela precisa ocorrer uniformemente na leitegada. Todos os leitões têm que fazer essa primeira mamada, porque às vezes a matriz tem 14 bicos de peito e nasce 15, 16 leitões. Aí você tem que fazer esse revezamento. É por isso que está numerado. Aqui embaixo o rapaz numerou, para ele saber quem mamou. E o objetivo dessa primeira mamada é para ele obter os anticorpos, porque ele nasce sem anticorpos. Ele vai adquirir da mãe dele. É por isso que você tem que ter esse cuidado todo de fazer essa primeira mamada. Aqui você está acompanhando ó, que quanto menor for o período entre o nascimento e a ingestão do colostro, maiores serão as chances de sobrevivência do leitão. Isso aí que eu estava falando ainda agora, sobre a uniformização da leitegada pós-parto. Corte da mesma sala, uniformização dos leitões por peso, até 24 horas pós-parto. Qual o objetivo disso? É diminuir o número de refugos e melhorar a eficiência da criação. Porque, às vezes, quando nasce, geralmente nascem uns pequenos, outros médios, outros grandes. Se você não fizer esse controle aí, quando eles for desmamar, geralmente a gente desmama com 21 dias. Mas aqui já vi casos, conversando com alguns produtores, que eles vão desmamar com 40 dias, 45 dias. E o leitãozinho que nasceu mais fraco, ele não vai conseguir acompanhar o crescimento dos outros. E esse já vai ficar para a parte de refúgio. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer que a gente vai respondendo para vocês. Se tiver alguma dúvida. Não, né? Pois embora. Olha uma parte importante aí, ó, que é essa parte de cortar os caninos e intensivos, porque eles nascem com 8 presas, 4 em cima e 4 embaixo. Se você não fizer esse manejo de corte dos dentes e da cauda, quando eles forem para a creche, eles for passar a parte de terminação, vai ter um problema muito grave com isso. Primeiro, se não cortar as presas, a mãe dele não vai deixar ele mamar, porque vai ferir os peitos dela. E essas presas também, alguém de vocês já deve ter presenciado. Ela fura essa parte de cima da boca dele. E aí é uma entrada para a miíse, né? Que é a bicheira. O pessoal canta por bicheira.
E a questão de cortar a cauda é para evitar o canibalismo, porque às vezes quando eles estão maior, eles começam a chamar a atenção. Esse rabinho dele começa a balançar e o outro vai lá e começa a morder. E tem que ter cuidado também quando for cortar o rabinho deles, tem que tratar, curar direito, porque isso daí é uma entrada para miíase, porque como está cortado, né? Está aberto isso daí para pegar uma bicheira rapidinho. Outra coisa importante, ó, essa aplicação do ferro, porque é de 10 a 20% das necessidades diárias e as reservas corporais. Essa questão do ferro é o seguinte, tem um medicamento que você vai ver lá na bula, que ele é de 20% e outros são de 10%. Se for de 20%, você vai aplicar 1 ml. E se for de 10% de ferro, você vai aplicar 2 ml. E essa aplicação é só uma vez, porque aqui no Abril Vermelho eu já vi produtor falando que aplicava uma vez no terceiro dia e com mais, depois de 15 dias, repetia essa medicação. E não há necessidade, porque até mesmo ele pode ficar intoxicado de ferro. O organismo dele não vai absorver isso tudo. Esse ferro ele fica concentrado no fígado, então ele vai sendo disponibilizado aos poucos para o organismo do animal. Então não é preciso ter uma nova aplicação, porque aos pouquinhos vai sendo disponibilizado o ferro que foi aplicado nessa única aplicação. Se você aplica em excesso, ele já vai causar danos a ele. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa aplicação desse medicamento do ferro? Ó, e outra coisa, o local a ser aplicado é esse daí que vocês estão vendo, na tábua do pescoço. E importante também a questão da agulha. Tem produtor que quer usar a mesma agulha num leitão, a mesma que ele aplica num reprodutor já adulto, numa matriz, e não está correto. A agulha ideal que a gente utiliza nos leitões é a 10x10. Outra coisa importante aqui, ó, é essa questão do escamoteador. O escamoteador é um ambiente, além de um ambiente seco, que vai manter ele na temperatura normal, ele serve de aquecimento, né? E outra coisa, tem que ficar com a cama, a maravilha, sempre limpinha. Porque se você deixar sujo, porque eles vão mamar e vão para lá para o escamoteador. Às vezes a pessoa deixa ele preso. Ele não tem acesso para a mãe dele, entendeu? Eles mamam e vão para o escamoteador. Eles vão entender que isso daí é um refúgio também para eles, para evitar esmagamento. Porque tem matriz que começa a querer levantar, fazer essas coisas todas e acaba esmagando eles. E eles aprendem que depois que ele mamou, está de bucho cheio, cai fora, sai de perto dela. Aí eles vão dormir e ficar mais à vontade aí. Porque no início a gente leva eles, entendeu? A gente coloca eles lá porque é um ambiente novo para eles. Aí nós pegamos, colocamos lá, deixa preso, passa uns 15 minutos, solta eles vão mamar de novo, depois eles retornam, aí até eles aprenderem. E esse escamoteador também tem local que é muito frio. Isso aí já ajuda bastante, porque tem gente que não tem a cortina, né, na baia. Aí pelo menos os leitões já ficam protegidos. Quer falar alguma coisa sobre escamoteador? Isso aqui foi comentando. Esse daí é o fornecimento de calor inicial. A temperatura ideal para ele. A temperatura do leitão recém-nascido pode cair de 1,7 a 7,2 graus Celsius, logo após o parto.
Aqui você está vendo a temperatura. E isso daí também causa muita morte, porque eles também ocorre a pneumonia. Eles começam a tossir. Essas coisas que criança dá, o leitão também vai dar também esse mesmo problema. Aí muita gente, umas granjas mais organizadas, os pessoal já tem esse aquecedor artificial. É um gasto a mais. Só que isso com os dedos, porque eles ficam meio nos vazios do corpo. E a gente pressiona e ele vem para fora. Aí é a hora de você fazer o corte. E esse corte ele é longitudinal e tem que cortar a bolsa escrotal, porque às vezes a pessoa dá só um corte e ela não vai cortar totalmente e fica dificultando e só causando dor, né, para o animal. Porque quando a gente vai fazer esse tipo de castração, a gente tem que ser prático, rápido, para evitar, né, o sofrimento do animal. E uma das vantagens também de castrar o leitãozinho com poucos dias de vida é que causa menos estresse e cicatriza rápido também. Essa questão da castração é interessante. Quando você colocar a bolsa, perfurar a bolsa e sair o testículo, você vai fazer um processo de secação. Você não vai cortar rápido, vai secar, porque raspando. Você vai facilitar o processo de cicatrização e não vai sentir tanto, né? Então, não é chegar lá, rompeu a bolsa, passou o testículo e cortar logo, não. Vai secando, vai raspando para ele se desprender, né? Que ele vai se romper, tá? E castrando ele ainda novinho, uma das vantagens é que você não tem necessidade de amarrar o cordão escrotal. É só dar o cortou, passou o guento. Verdade. É engraçado porque a gente andando nossas andanças da extensão, a gente vê muita gente que, não castrei quando era pequeno porque eu tinha pena, sentia dó, não sei. Não, é fundamental quando ele está nesse período bem novo, porque facilita os tratos todinhos, não vai ter tanta dificuldade em fazer esse processo. Até uma pessoa só mobilizando pode fazer esse processo, né? E a velocidade de cicatrização é muito maior do que quando um adulto, né? Então é importante fazer isso quanto antes. Dessa questão de 7 a 15 dias está ótimo para fazer esse processo de castração. E outra vantagem também nesse período de fazer essa castração é que tem menos risco de hemorragia e de você perder seu animal. Porque quando ele está grande, o prejuízo é maior. Se você não fizer uma castração adequada, pode inflamar, pode ter outras ocorrências e você perder seu animal de uma vez.
Esse daqui é explicando o método que a pessoa vai segurar, ó, quando você tem uma pessoa lhe ajudando. Uma pessoa deve segurar o leitão pelas pernas traseiras, com a barriga voltada para o castrador. Desinfetar a região inguinal e fazer um corte de mais ou menos 2 centímetros entre o último par de tetas. Introduzir o dedo indicador no corte, tracionando, puxando o cordão espermático e expor o testículo. Amarrar com barbante e cortar o testículo e desinfectar o local. Esse barbante a gente usa geralmente esse de algodão, umedecido com iodo, e esse algodão, com o tempo, o próprio organismo vai eliminar ele. Alguém tem alguma dúvida sobre castração, alguma pergunta a fazer? Alguém já castrou? Alguém aí que está participando já fez alguma castração? Eu já participei da castração. Aqui de frente, o Teixeira, né? Ele tem uma criação de porcos, aí a gente, sempre quando ele tem animal grande, adulto, né? Aí eu vou lá com ele ajudar, certo? Tá ok, Erasmo. Mas é bom mesmo as pessoas participar. Que o ideal, Erasmo, era a gente ter uns leitões para a gente fazer uma prática. Fazer logo na prática, porque... Se falar com ele, né? Quem sabe ele não dispõe um lá para fazer isso aí, né? Vou falar com ele depois. Pode ser. Eu vou começar com o Tevá também, que lá a porca dele pariu. Eu não sei se ele vai ficar com algum, porque lá tem 5 machos. Caso ele vai ficar com algum, vou falar com ele se a gente pode fazer uma prática de castração. Aí eu aviso para vocês. E outra coisa, esse material que nós estamos passando aqui, nós vamos deixar para vocês também. Vai ficar só para vocês quiserem ler tudo direitinho depois, passo a passo. Tá ok? Positivo. Ó, essa questão importante também é o fornecimento de ração. Porque eu e o Nair, nós já visitamos muitos produtores aqui no assentamento, os pessoal costuma dar ração seca. Não é errado, mas se você for dar uma ração úmida, vai ser melhor a absorção do animal. Aí você está vendo, fornecimento de ração. A utilização dessa ração quase não influencia no peso ao desmame. Isso daí já coloca na maternidade, que é para o leitãozinho já ir se adaptando com ração, se adaptando com paladar, entendeu? Porque se tudo é diferente. Ele está só no leite, aí já vai passar a digestão dele da ração sólida. Isso é uma questão dessa ração aí. Quando a gente for fazer essa questão, fornecer ração, é importante que ela seja úmida. Diferente do animal, do gado, o porco ele não é ruminante, então ele precisa de um pouco dela estar umedecida. Então o ideal seria que 1 quilo de ração para 3 litros d'água, né? Para ela ficar bem umedecida para ele ingerir melhor. Tá? Qual foi a sua pergunta, seu Anísio? Manejo dos leitões no desmame. A separação definitiva dos leitões da porca é um processo muito estressante. Mas antes disso de eu falar esse assunto, responder aqui que o senhor Anísio estava perguntando, geralmente quando ele já está com até 10 dias, ele
Porque já tem outras vitaminas também, né? Isso. Não é só do leite. Essa parte aqui a gente vai passar direto. Estado sanitário geral. Aqui, se alguém tiver alguma pergunta, sem ser em relação a leitão também, pode fazer. Eu vou fazer uma pergunta que é em relação à matriz. Depois que ela depois que ela está coberta, digamos o seguinte, ela está coberta, pode dar algum remédio, assim, tipo remédio para verme, assim, essas coisas assim? Não, senhor Nisso. Quando ela já está coberta, a gente evita também alguns medicamentos, porque tem uns que podem ocasionar o aborto. É igual, não sei se você tiver o caso de mamona. Algum pé de mamona tem perto da baia, tem gente que cria solto, um animal solto. Se ele consumir, ele já está com a prenhez confirmada. Se consumir essa mamona, tanto faz suíno ou bovino, equino, aborta. É igual os medicamentos. Tem medicamento que a gente não pode mais aplicar na matriz, já prende. Aqui uma coisa importante também é o fator peso ao desmame. Uma relação positiva entre o peso ao desmame é a eficiência de crescimento do suíno e a quantidade de carcaça de animal abatido. Isso daqui também vai, toda vez que você for na sua baia, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, você tem que fazer acompanhamento. Vai pesando os leitões e tudo, para ver se está fazendo a conversão alimentar correta. E essa parte aqui, ó, de desmamar os leitões com 5,5 kg, às vezes dá até 6 quilos, aos 21 dias de idade. Isso daí vai diminuir o período de abate. Vamos supor, se você, uma suposição, se você vai bater com 100 dias, você já ia bater com 90 e poucos dias. É um dia a menos de ração que você ia gastar com ele. Isso. E a relação dessas pessoas demorar muito a abarcar vai implicar na reprodução da matriz. Porque quando a gente está fazendo o controle, tudo certinho, e desmamando com 21 dias, uma matriz chega até dar 3 crias por ano. E se você deixar para a partir de 40 dias, é no máximo 2. E olha lá. É verdade. Aí a pessoa que está trabalhando para ter lucro, essas coisas, a gente tem que ter esse cuidado, esse controle total. O ideal seria você ter uma fichinha de controle disso aí, né? Justamente. Precisa desse controle. Porque quando a gente está iniciando, a gente tem uma ficha de controle que já começa da matriz. E lá vai estar o nome dela, do pai do leitãozinho, tudo organizado. Você tem que ter esse controle na sua baia, para você saber quem é pai, quem é mãe. Porque, às vezes, quando eles se misturam, quando estão na creche,
Aí você tem que saber quem é quem ali. Muita gente utiliza o brinco, facilita a identificação e tudo no brinco. Tem granja, tem produtor que prefere a moça. A moça, acho que vocês já viram, é os cortes que nós damos na orelha do animal. Aí, dependendo do local da orelha, é o valor. A orelha do lado direito tem um valor, vamos supor, onde é 3, no outro lado da orelha, do mesmo corte, igualzinho, já é 30. Aonde é 1, aí do outro lado é 10. Aí a gente soma tudo e sabe o número da matriz, do reprodutor. Vou falar alguma coisa sobre a maneira na creche? Olha, na creche, você já deve ter percebido que eles brigam bastante. Para evitar esse tipo de estresse, essas coisas, a gente costuma colocar capim. Pode colocar cana também, que eles vão se alimentar dela. E aqui eu já vi pouca gente utilizando cana com suíno aqui. As pessoas não têm muito esse costume, eu acredito. Mas ele acabando com o estresse, essa adaptação dele, primeiramente, você vai ter resultado no ganho de peso e na conversão alimentar. A gente usa até corrente. Igual, lembrando aqui, muitas vezes a gente vê umas correntes no meio da baia. Aquilo é para diminuir o estresse do animal. Ele fica mordendo aquela corrente ali. E outra coisa, em toda baia, essa parte da água. Você não pode deixar faltar água para o seu animal. Uma água de qualidade. E quando você for fazer a limpeza das baias, o ideal é você fazer primeiro a limpeza seca. Ou seja, raspar toda aquela parte do espeto ali, para depois você jogar água. Isso daí vai facilitar a limpeza e vai diminuir o odor na sua vaca. Porque tem local que a gente passa por aí que o vizinho reclama, e a gente está preocupado com tudo. E até mesmo que a gente cria suíno, tem que ter muito cuidado com essa parte do espelho. Eu já estou mudando de assunto aqui, mas é porque é importante falar isso. Porque essa parte de lavar, vai, tudo, você pode contaminar algum garapé, alguma nascente que esteja próximo, ou contaminar até mesmo o corpo, de ver só a água da sua família, porque ela chega até a órgãos nucleares. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa parte de limpeza. Essa parte biótica que ele raspou inicialmente, você já pode utilizar um adubo. Você pode fazer também a nossa postagem. Você bota uma camada de folha, uma folha, igual que o espelho. E o ideal também é que você possa jogar cal em cima do espelho. Ali não vai ter mosca, não vai ter nada. E vai diminuir também até o odor. O odor, você quase vai sentir por aí. Porque a gente que está trabalhando na baia, esse odor impregna na gente, na roupa. Só que é igual a galera que trabalha na limpeza. Você já viu assim, esse cara não sente o cheiro do bicho. O organismo adapta, entendeu? E a gente não sente mais aquele odor. Mas já passa na frente da sua residência, da sua propriedade, vai até lhe denunciar. Isso ocorre bastante. A uniformização das baias de peso. Isso daí que estamos falando agora. É separar a unidade. Porque se você colocar um leitãozinho maior no meio de uns pequenos, os pequenos não vão se alimentar adequadamente. Ele vai perder peso. E consequentemente, você vai ter prejuízo
com ração, com tudo, que ele não vai ter desenvolvimento e você não vai poder vender ele naquele período que você tinha se programado. Quer falar sobre isso aqui, pessoal? Uma das maiores preocupações com o desempenho dos leitões nos primeiros dias após o desmame é o consumo de ração e de água. Vocês estão vendo aí, ó, na chupeta, que o ideal é a gente fazer um esforço, fazer uma encanação, porque às vezes você precisa sair e não tem ninguém para fazer esse manejo para você. Aí você sai de manhã, botou água. Mas, mais da tarde, essa água pode acabar, tá suja, e o animal não vai. digerir nada, entendeu? Isso aí já vai carregar prejuízo. E essa chupeta não é um gasto que você vai ter, mas é barato. Tem até de R$ 15 para fazer elas. Aqui em Santa Marta, aí para fora vai ser mais barato, mas então. Aí a pessoa geralmente coloca as duas por baixo. Uma da altura da matriz e a outra mais baixinha para os leitão ter acesso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Eu falando dela. Eu estou lá falando daqui, que eu fico em todos, nós estamos falando adiantado. Aí quando chega na hora de ir lá, a gente está só falando. Aqui é uma parte importante, comedores, vendedores, tudo definir. Porque isso aí você tem que ter o controle disso daí. Da altura e o número de animais por vendedor. Você está vendo aqui, você está falando que é 10 animais por vendedor. E você tem 15, 12 animais, você já tem que ter 2 bebedouros. E essa é a vazão de 1 litro por minuto. A altura regulável ao tamanho e desenvolvimento dos leitões. De acordo que ele vai crescendo, né, você vai tendo uma altura adequada para eles, que é de 3 a 5 centímetros do dorso do animal. É fundamental que os leitões sejam mantidos em uma zona de conforto, para que todos os nutrientes absorvidos sejam utilizados para o crescimento e não para a manutenção da temperatura corporal. Isso aí ele vai ter que se alimentar e geralmente eles vão dormir. Isso aí você tem que estar um ambiente limpo para eles, desinfectado. Porque e toda vez que você tirar o leitão de uma baia, antes de você colocar outros para lá, você tem que fazer a limpeza. Geralmente a gente limpa, tem momentos que a gente usa a vassoura de fogo e pinta, passa um cal e deixa pelo menos uns 10 dias, 10 a 15 dias sem colocar o animal lá. E a gente tem que perceber também a questão dos leitões, quando eles estão muito amontoados, um em cima do outro, eles estão tentando se esquentar. É porque geralmente tem alguma corrente de frio, entendeu? Está entrando, é bom a gente investir também numa lona. Nos períodos mais frios, a gente mata. No período quente, você pode levantar ela. Ó, porque tudo excede na temperatura de gás associado às altas concentrações de gás e poeira. Acaba por ocasionar irritações no trato respiratório dos animais.
Essa amônia, isso aqui é da urina dele. Isso daí, depois que a gente tem que ter essa higiene com ele, essas vezes diariamente. Geralmente tem local que ele limpa 2 vezes, de manhã e à tarde, para evitar esse tipo de gasto. Ó, tem uma coisa importante, eu mandei das cortinas dentro da limpeza para manter a temperatura adequada a cada fase, permitindo a renovação de ar das salas e impedindo a incidência direta de corrente de ar frio sobre os letões. É o que a gente não fez agora. A gente tem que ter esse cuidado. Aqui você vai perceber que é a idade dos letões e a temperatura ideal para eles. Com 4 semanas, 22 graus. A máxima e a mínima 21. De 5 a 8 semanas, 22. E a mínima 20. E a temperatura crítica, a máxima estourada é 21. E a mínima 10. E o ideal é para aquele de 70, na própria semana. E para a quinta e oitava semana, de 50 a 70. Vou escrever uma versão de um vídeo que foi feito, na verdade, já para aí, tá? Vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Tá dando certo aí? Ah. Passar cal, os parentes, né? Vassoura que for, porque quando ela para de madrugada, não está aqui para Parambigo, ele nasce geralmente por 50, 60 centímetros de umbigo, ele está arrastando aqui pelas instalações, mas a instalação já está toda esterilizada, né? Isento de doenças e outras bactérias. A gente bota essa raspa de madeira, porque o leitão de novo, ele, se não botar essa raspa, ele pela o joelho no cimento. Por isso tem que ter essa raspa. Então, assim que esses leitões nascem, eles nascem com 8 dentes, 4 na parte superior e 4 na parte inferior. Aí a gente tem que aparar esse dente. Porque eles ferem, né, uns dos outros, inclusive machucam as tetas da matriz. Vou mostrar aqui para vocês. Dá uma pausa aqui. Eu vou aqui na segunda. Olha aqui, vocês vejam, olha o ferimento que foi feito. Ó, tá vendo aqui? Olha o buraco que ele fez aqui. Procurando o quê? Uma teta, não uma teta, um peito que dê mais leite. Por isso que essa parada aqui, ó, a gente tem que, ó. Isso aqui a gente já foi feito agora. Aqui tá legal. Eu já tinha a parada do ó. 2, entendeu? Olha o tamanho desse dente aqui, tá quase 1 centímetro. É que ele não é extraído, ele é torado, né? Isso aqui é uma que a gente tem que fazer. Depois logo, né?
Essa aqui, olha o que a gente faz aqui. Entendeu? Olha o buraco que tu fez aqui já. Por isso tu tem que aparar os dentes. Na hora. Bem, 3 dias depois, é uma obrigação daquilo. A outra maneira é o seguinte: é aplicar o ferro, né? Aqui está com 3 dias nascido. Vou pegar essa bandeira. Dá uma piringa. Aqui. 2 ml. Depois eu vou explicar aqui qualquer coisa que você faz. Vai ter dor, não. Geralmente o homem é comum dar frio aqui no pescoço. Por isso você botar a agulha toda. 2 ml. Tá bom? Bem, a finalidade desse ferro que a gente aplica é que o leite materno é o único leite que ele é pobre em ferro. É o único leite, né, que é pobre em ferro. Então, é o seguinte: o leitão precisa de 7 miligramas por dia de ferro. Só que o leite materno, da matriz suína, ela só produz 1 miligrama. Perdão, 1 miligrama. Ele precisa de 7 miligramas por dia. Aí a gente aplica 2 ml, por quê? É como se fosse o seguinte: miligrama é uma quantidade muito, muito pequena e ml é uma quantidade muito maior. Então, esses 2 ml de ferro, ele vai para o fígado e aos poucos ele vai ao pouco ele vai soltando no organismo. Até o animal começar, até o leitãozinho começar a comer a ração balanceada, né? A ração própria específica para leitão. Bem, isso aqui é uma dica que a gente está dando aqui ao pequeno produtor rural. Porque às vezes, quando esses leitão nascem, muita gente não aplica esse ferro. Aí o animal começa a ficar branco, ficar negro e morre, dá diarreia e morre. Os animais antigamente, os leitões, eles não se aplicavam ferro porque os animais eram criados soltos e o barro, ele é rico em ferro. Aí ele pegava esse ferro comendo justamente o barro. Então, por essa razão, como o animais é preso aqui não tem acesso ao barro, né, à terra, ele é no cimento, aí por essa razão é necessária a aplicação desse ferro. Isso aqui a gente aplica de 3 a 5 dias. A média de 15 dias, de 10, 15 dias, vem a castração. Por que é necessário castrar? Porque o barrão, os poucos, ele produz o leitão, ele produz uma testosterona, esse hormônio, né, que esses hormônios é que dá aquela catinga de barrão. Dá aquela catinga de... Se não castrar, você tem a catinga. Esse manejo também é isso. Eu estou dando, pequeno produtor rural, estamos aqui na Universidade Federal da Paraíba, e esse manejo é essencial, assim que o animal, assim que o leitãozinho nasce. Essa é uma tripa. 15 dias pelas paredes, ela tem uma cifra, 15 dias de parede, a gente traz ela do mato e para cá. Né? Mas o ambiente, como eu disse, já está disposto. Está tudo esterilizado. Daqui a 30 dias, essa porta é apartada. Vamos apartar o quê? Tirar os leitões dela. Mas esses leitões também vão ter que estar num ambiente também limpo, passar do carro, vassoura de fogo, e vou mostrar aqui onde é que eles vão. Aqui. O ambiente tem que estar assim. Aí a gente, fazendo essa prática, esse manejo, que o ambiente todo, esse leitão vem para aqui. Então, fazendo isso, você está mantendo suas instalações isentas de diarreias. Entendeu? E o manejo correto é esse aqui. Aqui estamos aqui, ali está a postura, e essa dó. Olha que beleza, a donação de cabeça, uma felicidade. Muito bonito, entendeu? Ali está vários laboratórios, o hospital de aqui também em cima. Bem, pessoal, muito obrigado aqui, valeu aí.
Tchau. Fala aí. Olha, esse vídeo aí, como vocês viram, é muito importante esse manejo aí de cortar as presas, tudo direitinho. Vocês viram a finalidade disso daí. E outra coisa também importante, que eu não falei, foi em relação à matriz, que a matriz, quando você vai separar ela, tá no cio, ela não pode estar muito magra e nem gorda demais, porque animal gordo vai dificultar no parto, ter complicação. Isso daí você corre o risco até de perder sua matriz. Já vi casos que a bicha estava gorda demais e acabou morrendo ela e os leitões. E a alimentação dela, quando está amamentando, é outra. Se você tinha costume de dar, vamos supor, 3 quilos de ração por dia, você tem que colocar 1,5 kg de manhã, 1,5 kg à tarde. A não ser que você faça em 3 vezes, 1 quilo de manhã, 1,5 kg de outro quilo no final da tarde. E quando ela está na parte de amamentação, ela consome até 7 quilos por dia. E isso aí você vai ter que fazer o controle, não é colocar tudo de uma vez, porque senão você já viu o prejuízo, né? E quero agradecer a vocês que participaram. E outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer para a gente aí. Eu queria saber quantos por cento de lucro ela deixa para a gente, o porco, a suíno. Não entendi. Tira dele. Vai tirar dele. Eu queria saber quantos por cento de lucro, imagem de lucro ela deixa, o suíno deixa o produtor. Dando ração, balanceada, tudo. Calendário? Não tem nada. Quem está fazendo essa pergunta aqui? Quem está fazendo é o... Erasmo. Essa tua pergunta ela é bem relativa. Depende, olha, tu vai ter uma média aí, vai depender do preço da ração que tu compra, dos teus tratos que tu dá no animal, né? Na tua forma de criação. Inclusive, essa vai ser, acho que. O aproveitamento de rações alternativas para esses animais. O que a gente vê aí é que os agricultores da suplementação está muito dependentes da eleição que vem de fora, né? Por exemplo, o açaí, o calor do açaí que pode ser seco e aumentar a quantidade de proteína, uma ração boa tem que ter aí uma porcentagem de 20% de proteína bruta, né? E aí, como a gente tem essa noção de aproveitar o açaí, né? Que é um produto que, com facilidade, se encontra no assentamento. É uma das alternativas. Mas não pode trabalhar o açaí, porque o açaí, se não tiver uma quantidade realmente que dor, não fica de digestão. Não tem que ter um trabalho todo com ele, deixar de secar, triturar ele para ser incorporado na ração. E aí sim, tu pode aumentar teu rendimento usando tuas rações alternativas, dentro do que tu tem na tua área, né? Que tu possa diminuir teus custos, né? A tua relação custo-benefício vai aumentar. Ou seja, vai ter um benefício maior, ou seja, teu rendimento vai ser maior. Depende de muito que tu gasta. Essa questão é válida do teu lucro, né? Entendeu? Certo? Certo a pergunta? Mais uma pergunta? E o seguinte, seu microfone está meio ligado, né? Tá. E essa própria pergunta
que fez aí em relação ao lucro que vai ter e tudo. A gente vai detalhar tudo direitinho e vai postar no grupo. Ele vai também fazer tabela, não dá? Dentro da criação que está falando é importante. Até mesmo, se a pessoa se organizar, o comprador, ele vem de fora, ele tem um preço melhor, com certeza. Mas a pessoa não pode fornecer só uma vez, tem que ter o controle direitinho de variação. De programar, o ideal é a pessoa investir no futuro, na inseminação, que sai mais barato você ter um negócio comprando sêmen. O sêmen dele, o manejo que você vai ter não é igual ao do gado. E compensa a pessoa se unir três, quatro produtores e comprar um reprodutor único, não tá? E quando vai escoar, isso que você está falando agora, é importante. Se você tiver 10, seu vizinho tiver 5, e fechar uma casa, Carga, o cara vem buscar na hora, entendeu? Ele não vem buscar só 3. O Erasmo, se tiver só 2, ele não vem. Aí você tem que ficar sabendo de vender aqui mesmo, na região. Mas se você se organizar, tem como vender. Aí para fora. É interessante essa questão da comercialização, senhores, porque, assim, hoje na região que se vende é a carne, né? Ou é no peso vivo, né? No pelo que eles dizem, então é o corte vendendo a carne. Mas os subprodutos que pode ser trabalhado, a linguiça, a calabresa, todo esse produto eles podem ser incorporados nessa questão que estou falando aí. Se tiver uma cooperativa, ela começa a se organizar, ela mesma vai produzir, ela vai ter vários mercados, né? Não vai ficar só um mercado na venda direta, né? Então é importante mesmo essa questão de ter uma produção certa. O primeiro passo é ter uma produção garantida ali, porque quem vem buscar, ela cria um vínculo com o consumidor, ela já sabe que ela vai pegar X produto e vai vender X produto. Então, ela tem um mercado já garantido, mas ela precisa ter uma garantia que ela vai ter aquele produto para disponibilizar, né? Então, é importante que todos se organizem para ter uma produção certa que possa ser entregue nesse mercado. E isso que o Nairo falou é importante. De vocês não vender, pensar em vender. Vou matar um aqui, aí fulano, eu vou matar um porco hoje, é 1 quilo para cada, 1 quilo não sei para onde. Se vocês trabalhar fazendo, igual muitos dos assentamentos que a gente trabalha, ele já produz isso, ele já faz a defumação, ele já vende o bacon, eles vendem a costela defumada, e tudo isso agrega valor. Isso daí, se você for botar na caneta, é bem mais futuro. Você investir um pouco mais nesse subproduto, né? Nessa indústria. não vai gastar muito. Com uma geladeira velha aí, o cara faz um defumador. Não dá trabalho. Isso aí é caso depois. A gente pode passar para vocês, né? Que a gente faz esse defumador caseiro e funciona normal.
serve que o bem consumidor, né? A primeira questão da questão dessa venda, da questão de você, é a questão da sanidade. Por exemplo, o supermercado vai pegar um produto de você, vai ter um padrão de sanitário que seja colocado pelas vigilâncias sanitárias, que seja reparado. E ela tem uma certificação, tá? É o produto de vocês. Você tendo a qualidade desse produto, não vai botar no padrão, né? Porque nós temos que pegar dentro ela chama de da cadeia, dentro da onde se produz para chegar até o final, do consumidor, né? Um produto de qualidade. Agora você vai colocar uma coisa, é preciso ter um grupo organizado que possa fazer a apresentação do produto de vocês, né? Um todo padrão, notificação, uma rotulagem, e seria interessante vocês terem a identidade de vocês, do produto, né? A identidade é aquele que inicia o logo de vocês. Essa parte não funcionou. Aí a gente vai ver e vai melhorar para ela fazer vocês, né? No grupo de vocês. E a gente vai ajudar vocês nessa parte. Porque também, para administrar muito importante, é abrir tudo que produz, ele mesmo passar para o consumidor final. Porque a gente sabe que a gente tem um gasto, a gente tem um trabalho que chega na hora de um cara de outra cidade, que não ficou, e me comuniquei, botar preço dentro do produto. Você fala, ó, como ficou? É R$20. Aí o cara, não, mas eu tenho aqui $2,17. E você acaba cedendo, que ele não vai ter para mim passar, ele nem consegue também. E você acaba pegando seu lucro e passando para o atravessador. O importante é você ver, se organizar, se a pessoa se organiza e viver o último profissional, como mais já colocou. Aqui vocês estão cercados por uma zona metropolitana. O consumo é grande. Basta descobrir vocês aqui. Às vezes eles não sabem como comprar, não sabem o que é que produz. Isso daí vai ser outra parte de marketing. Você tem que fazer um produto e a divulgação dele. É igual quando vai para a feira, aí a gente tira foto de vocês, da produção, tudo direitinho, e bota no banner, com uma localização. Porque alguém que vira lá, vocês lembrando do produto, ele vai me encontrar. Ele vai falar, eu quero verificar. Aí falar proprietário, o que está fazendo, como é que você faz isso e aquilo, no caso do mesmo mar, como é que você protege. E daí você volta indo para a atividade. Por exemplo, lá no Sul-Sudeste, na região de Sudeste do Brasil, eles têm a prática de rodar. A empresa fornece os animais, né? E o agricultor engorda e vende para a empresa, né? Tirando a questão dos custos dele, né? No caso de vocês, se a gente conseguir ter uma produção, quem sabe intermediar essa produção com a empresa, criando um benefício no produto de vocês, né? Mostrando para eles que vocês trabalham na questão do animal, de qualidade, de sanidade, que a empresa possa garantir os custos que vocês investiram para produzir esse animal, né? Para entregar para ela um animal bacana. E aí, a empresa garantiria um preço justo no produto de vocês. Seria uma alternativa. Mas desde que você tenha um produto que eles possam trabalhar. Então, o produto a muito bem tem essa quantidade de animais que pode fornecer durante. Aí vai ser quando a empresa vai dizer, eu quero 20 dias, eu quero dividir uma semana. Uma semana. A quantidade de animais que eu quero. Aí o assentamento tem condições de fornecer isso para a gente, a qualidade do animal é padrão, e a gente vai dizer assim, a qualidade padrão, mas quanto vocês vão oferecer pelo animal? Aí senta e pode intermediar, olha, eles estão oferecendo isso, isso e isso. Aí vocês podem dizer para a gente, não, é justo, a gente vai fechar um contrato, vocês entenderam? Que garanta um lucro para vocês. Pode ser feito assim, mas desde que tenha uma produção de qualidade dentro do assentamento.
Voltando àquele assunto Oi. que perguntou ainda agora, em relação Sim. quanto que ele valia, né? Qual o valor para vender o leitãozinho desmamado? Foi isso que eu entendi no que você perguntou? A minha pergunta ainda agora? É? Não, eu queria saber a imagem do lucro. A gente tendo gasto com ração balanceada, né? Ah, Tipo tá. assim, de inicial, crescimento, engorda, né? Eu queria saber se vocês sabiam quanto era a imagem, né? Que lucro ia ficar para o produtor. Erasmo, porque nós estava fazendo a programação, essa parte aí que você está perguntando, ela já é outra parte de alimentação, essas coisas, de terminação. Mas eu vou dar uma pesquisada direitinho e vou botar no grupo todos esses dados direitinho para todo mundo ter acesso, tá beleza? Eu vou pesquisar para ti direitinho isso daí, para te dar a informação correta, para tu ter base disso aí. Acho que é muito pouco, né? Porque tá tudo caro o negócio de ração, né, cara? É por isso que eu te falo. Precisa ver os alternativos para baratear esse custo de produção, né? Hoje, a média de um quilo, o litro de um quilo está na média de 4, 5 reais, né? Dependendo da tua ração que tu produz, né? Que tu produz tua ração, tu vai aumentar esse custo, né? Dependendo da região também. Na região Nordeste aqui, o custo é mais elevado, porque a ração vem de fora, né? O agricultor não tem essa prática de fazer a ração dele dentro da área dele, né? Então o custo se torna mais elevado, tá? Mas tu consegue ter alternativas para te baratear a tua ração, até a mesma do tipo de criação, teado para poder pasteiro, aí tu pode diminuir mais esse teu custo de produção, né? Tu chega aí a 8, 9, dependendo da tua produção. Como é que tu te disponibiliza de nutrição desses animais, né? O que tu pode disponibilizar dentro da tua área, ou na tua vizinhança também que tu pode pegar e mexer que eu citei, o produto do açaí, que é rico em proteína, tem a cana, aí tem o buriti, tem uma série de alternativas que tu pode ser utilizado, tá? Mas eu vejo que muita gente fica pegando muito produto lá de fora para alimentar os animais que tem, né? Mais perguntas? Por exemplo, o que eu falei para você agora? O açaí. Aí eu vou dar só o açaí. Aí não resolve, porque uma ração ideal para o animal, ele é composto de proteína e carboidrato, está chamando de volumoso, né? Proteína e carboidrato e tem as vitaminas também. Aí tu faz uma forma todinha para fazer essa ração. Mas eu vejo aqui dentro que tem muitas alternativas que você pode utilizar para baratear esse custo de produção deles, né? Certo? Eu não vejo tanta dificuldade para fazer. É isso que, quem sabe, a gente pode dar uma aula prática já junto de vocês lá. Né? A gente pode fazer um dia de prática com essa turma que vai ser os projetos, né? A questão que vai trabalhar com suíno para ter essas alternativas. A gente faz uma prática, como é que faz essa raçãozinha para vocês aí. Né? Não adianta a gente fazer um trabalho e ficar escravo do produto que sempre vem lá de fora. Se a gente pode usar o produto que tem aqui dentro do assentamento. Mais perguntas? Se não tem mais perguntas, a gente vai encerrar por aqui nossa atividade de hoje, tá? Certo? Então, de minha parte, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por esse tempo, pela oportunidade, né? Mais uma vez. E algumas pessoas estavam nos perguntando por que a gente está fazendo isso, porque a chamada ela tem uma parte que é essa interação, né? Da questão do trabalho remoto, usar a internet, tudo para fazer essa atividade, né? E como tecnologia está aí, Mas a gente depois não pode converter
mas não pode acessar e ter essa conversa com vocês, tá? A gente já tem fazendo na atividade, na visita, sempre fazendo essa prática. Não passava, tudo aqui no meu pé, o tal da terceira, qual é a forma certa? O cara, a forma certa de igual essa reação. Aí a gente vai estar podendo ajudar vocês nessa parte também, com certeza, tá? Então, da minha parte, muito obrigado por estarem acreditados, pela distância de vocês, por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado.